Para quem está nos assistindo, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo com o Especialista, esse programa do Fórum de GR, onde convidamos pessoas do mercado, especialistas, para falar de alguns temas importantes. E para falar aqui com a gente hoje sobre o futuro do e-commerce, suas tendências e oportunidades, estamos recebendo aqui duas feras e grandes amigos nossos do mercado. Anderson Fagundes, muito bem-vindo. Muito obrigado, satisfação em estar com vocês aqui, tenho certeza que vai ser um momento bastante produtivo. Obrigado pelo convite. E também Wesley Medeiros, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, acho que a discussão vai ser de alto nível. Isso aí. Vamos pedir, será que é possível, Fabrício, fazer uma mini apresentação? Só antes disso, eu acho que quem está assistindo está estranhando o formato, né? Quem está assistindo online depois de alguns dias. Queria mais uma vez reforçar que a gente está gravando isso ao vivo no nosso evento, no quinto encontro presencial, no momento que a gente chama de Experience. Então eu queria convidar vocês que estão aqui nos assistindo a participar também. Vamos fazer um barulho aí, uma salva de palmas para os nossos convidados, para sair na gravação, gente. Tem que mostrar que está ao vivo, né? Claro. Isso aí. Então, obrigado a todos que estão presentes também. Tá bom. Posso pedir para você começar, Wesley? Dá para fazer um mini resumo, se é que é possível? Não, obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Wesley Medeiros, sou gerente nacional de segurança e prevenção de perdas para as operações logísticas da Amazon aqui no Brasil. Estou na companhia há 6 anos. Antes da Amazon, experiências em outras grandes empresas, como HP, como DHL Supply Chain, e antes disso, 8 anos de Força Aérea. Então, uma jornada aí de mais de 15 anos trabalhando com segurança e logística, que é a minha paixão. Muito legal. E você, Fagundes? Mini currículo aí é possível? Vamos sim, com certeza. Bom, hoje eu sou diretor de segurança, prevenção de perdas e fraudes na Log. Eu estou há menos de 1 ano lá. Estive por 4 anos no Mercado Livre, construindo toda a parte de transportation, gestão de risco e loss prevention para transportation no Mercado Livre. Passei por British American Tobacco, Grupo Gerdau, e Minas, Porto de Santos também. Então já estou bastante tempo aí no mercado, sempre nessa área de logística, supply chain e e-commerce nos últimos anos. Satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Para a gente começar os trabalhos aqui, eu vou começar com uma pergunta minha e depois vou acompanhando aqui a do pessoal, para dar tempo de chegar aqui. Conforme vocês vão respondendo, eu vou dando uma filtrada. A gente ouviu falar bastante aqui, né, nos primeiros painéis sobre questões de desafios na logística, e muitos deles passam pela questão cada vez maior de automatização e a inteligência artificial. Trazendo para um recorte nacional, eu queria que vocês apontassem o que vocês enxergam dessa parte que já vem colaborando com a operação de maneira significativa e o que vocês enxergam como próximos passos, não assim a longo prazo, mas a curto, médio prazo. Pode começar, Wesley? Vamos lá. Eu tenho certeza que a automação, a automatização, como você falou, e o uso de inteligência artificial são pilares essenciais para o futuro da logística do Brasil. E digo isso com a seguinte percepção: a logística nossa ainda é muito dependente de etapas e processos manuais com intervenção humana. Isso é realidade não só no transportador, que faz a separação dos pacotes, mas também na parte de gestão de armazenagem. E a tendência é que, quanto maior a intervenção humana, maior a taxa de falhas. Maior a quantidade de falhas por milhão de atividades. Então, é necessário que, chegando-se ao limite do treinamento humano e da resiliência daquele processo logístico, a gente não consiga evoluir mais, a robotização vai nos ajudar a isso. Não tem como a gente aumentar a escala, reduzir custos, sem investir nesse tipo de tecnologia. Eu não estou profetizando que a gente vai trocar a mão de obra por tecnologia. Eu acho que a mão de obra vai continuar muito importante nos nossos armazéns, nas nossas operações de transportes, com um outro enfoque. Tá? Inteligência artificial, hoje, a base teórica dela, ela é de 1960. Eu sou engenheiro de formação,
e a gente estuda os algoritmos de otimização, seja de clusterização de dados, seja de roteirização, desde 1960. A teoria já está aí. O que estava faltando era a capacidade computacional para que a gente chegasse no nível que a gente tem hoje com o ChatGPT. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com o meu time de segurança e prevenção de perdas é o quão vocês estão estudando as técnicas que estão por trás da inteligência artificial, por trás do machine learning, como o machine learning funciona, porque se a gente não entender como essa ferramenta funciona, nós não vamos conseguir conectar com a nossa atividade de segurança e prevenção de perdas. E aí é que entra o fator-chave. A gente precisa aprender como a inteligência artificial trabalha. Essa visão, na minha opinião, ela é fundamental porque se você só olha o output, a saída da sua pergunta no ChatGPT, você vai ficar condicionado ao que a inteligência artificial te trouxe. Mas você não vai ter senso crítico para entender se aquela resposta faz sentido ou não para o teu contexto de segurança e de prevenção de perdas. Então, não tem como fugir. A gente viu recentemente, em outros anos, algumas tecnologias que sofreram o que a gente chama de hype, como o metaverso e tudo mais, mas a inteligência artificial e esses algoritmos de otimização vieram para ficar. Esse é o meu entendimento. Complementa aí para a gente. Claro, claro. Bom, o que eu vejo? Primeiro que a gente precisa aprender a aprender, né? Como é que a gente utiliza essas ferramentas, como é que a gente utiliza RPA, como é que a gente utiliza LLM, chatbox e IA nas nossas operações. Outro dia eu participei de um evento, eu estava comentando com o Wesley, né? Começou a aparecer esse negócio de IA, falei, deixa eu estudar, fui fazer um MBA. Que bicho é nessa esse, área, né? Deixa eu estudar esse negócio, porque eu preciso entender como é que funciona. Não pode ser que nem, eu brinco, não pode ser que nem quando a gente é adolescente, né? Que a gente ainda não beijou ninguém, a gente vai lá e mente que beijou, então o cara que beijou pouco, mente que beijou bastante. Então, não pode ser moda, a gente tem que se aprofundar no tema. E aí, obviamente, falando até, eu fui participar de um evento, eu vi uma empresa apresentando que estava usando bastante IA, uma das empresas que mais utilizava IA naquele segmento, né? E eu fui ver as soluções que eles estavam colocando lá, as soluções eram todas internalizadas, mas não tinham foco no cliente, ou foco no negócio. Então, acho que o primeiro ponto que tem que ter atenção é para que eu preciso dessa ferramenta e como eu utilizo, né? Ou se vamos ter que usar, com certeza, né? Vejo bastante oportunidade na parte de drivear resultados, de direcionar soluções, tomada de decisões mais rápidas. Muitas vezes a gente se prende a processos, principalmente quando você pega a área de gerenciamento de riscos, né? Pô, estou tendo perda em algum lugar ou alguma região. Por quê? Qual o motivo? Qual o horário? E como eu consigo drivear soluções para de fato, resolver isso num curto espaço de tempo. Quando a gente olha a logística, principalmente a gente está falando aqui de e-commerce, né? Se o e-commerce é muito do que eu recebi e de como eu recebi, né? E se a gente não tiver velocidade para tomar decisão muito rápida e ter resiliência para tomar essas decisões, resiliência por que não chegou? E se chegou errado, por que chegou errado, né? Isso é gestão de risco para a logística. Se a gente não direcionar essas ferramentas para isso, a gente pode até estar perdendo tempo. Então, eu acho que o grande ponto de atenção é treinar as equipes, usar essas ferramentas com foco a drivar as tomadas de decisão e, obviamente, se desprover. Muitas vezes a gente de segurança, gestão de risco, a gente fica ali naquele cluster. A gente precisa entender que a gente vai precisar compartilhar mais esses dados e fazer presente em outros fóruns dentro das empresas para justamente a gente entender que nós somos parte do negócio para que o produto chegue, né? Não é focar na investigação pela investigação, na segurança por segurança, mas sim no negócio. É uma visão de Customer Experience. Acho que esse é um Posso ponto complementar com claro. um use case interessante? Quando a gente faz uma investigação, a gente tem que responder o 5W, 2H. O que, quando, onde, como, por quê, quanto foi. Aqueles 7 parâmetros que um relatório de investigação tem que ter para que a investigação ajude a empresa a evoluir. Como investigador, por qual desses 7 parâmetros a gente começa a investigar? Eu começo pelo porquê ou eu começo por onde está acontecendo? Eu começo pelo como está acontecendo ou por quem era o responsável pelo processo? A capacidade humana, ela é cartesiana. Eu tenho que começar por um parâmetro, depois eu avalio outro parâmetro e aí na sequência eu vou avaliando os demais. 7 parâmetros
é 7 fatorial. Isso dá 2.400 combinações diferentes que o investigador pode fazer para fazer uma investigação, dependendo da sequência com que ele escolhe qual atributo ele vai investigar primeiro. Humanamente, é impossível você percorrer todas as 2.400 combinações, mas a inteligência artificial faz isso para a gente. Ela conecta todos os sinais que estão na base de dados e já traz para você, se não os 7 atributos preenchidos, 5. E aí o teu investigador vai focar naqueles 2 atributos que ainda não foram preenchidos pelo banco de dados. Mecanismos que fazem a gente ganhar eficiência com as investigações de segurança são um belo use case de uso de machine learning e automação para que a gente escale a nossa capacidade de investigação no dia a dia. Boa, tem um comentário aqui também para compartilhar. Também estou inserido nesse mundo do e-commerce, né? E para quem está de fora, e eu particularmente não tinha essa visão antes de entrar no GR de e-commerce, é que a gente olha unitariamente. Eu não olho o pallet mais, vocês também, a gente está olhando o pacote. Cada pacote é um cliente, é um desejo, é um sonho, enfim. E eu acho que isso contribui para essa dificuldade, Wesley, às vezes você está investigando nas cargas gerais, você investiga geralmente um evento, um roubo de um caminhão. Aqui a gente está investigando 5.000 pacotes que estavam no mesmo caminhão muitas vezes, ou caminhões diferentes. Isso contribui para multiplicar, às vezes, a mesma investigação, você está olhando ela de forma múltipla. E aí eu tenho uma pergunta até que chegou aqui, do Adilson, para dar sequência. Seguinte, vocês comentaram um pouco de tecnologia, principalmente da Amazon, que é uma empresa estrangeira. O que a gente tem lá de fora que ainda não conseguimos colocar aqui, o quão distante a gente está disso, né? A gente sabe que vocês, na verdade, a pergunta veio dos Estados Unidos, mas tem muita coisa que é na Índia, China, outros países. Aí depois o Anderson puder complementar, está numa empresa que é brasileira, o que se observa de fora também que vocês buscam implementar, focando em risco, focando em integrações? Eu vejo o mercado brasileiro ainda na curva de amadurecimento em soluções logísticas, principalmente para entregas urbanas e last mile. Vocês veem outros países já testando entregas com drones, entregas com veículos autônomos. Eu ainda vejo isso um pouco distante da nossa realidade, às vezes por algumas questões de regulação que estão sendo construídas. Como eu fiquei 8 anos e meio na Força Aérea, eu tenho certeza que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo brasileiro está produzindo legislação para voos de drones e em ambiente seguro aqui no Brasil. Isso vai ser uma realidade para a gente. Mas eu ainda acho que, como mercado, estamos ainda atrás. Enquanto outros países assumem um pouco mais de risco de negócio e já testam essas tecnologias, a gente ainda está, como Brasil, não posso falar em nome da Amazon, mas como Brasil, a gente ainda está não aceitando esses riscos e aguardando. Agora, em termos de tecnologia que não depende de hardware, principalmente machine learning, inteligência artificial e a conexão disso com os equipamentos de segurança que a gente tem, como as câmeras e video analytics, isso eu acredito que a gente já está no mesmo patamar que outros países. Essa é pelo menos a percepção que eu tenho, trabalhando com um programa de segurança que a gente está montando aqui no Brasil já nos últimos 6 anos. Vou bastante na linha do que o Wesley trouxe, né? O que eu acho que é interessante, comparando principalmente Europa, Estados Unidos com o Brasil, né, são os nossos riscos, né? Os riscos de última milha, né? Eu tive a oportunidade de participar de um grupo lá no MIT que estava fazendo, nos Estados Unidos já faz um tempinho, eles tinham uma célula para fazer gerenciamento de risco de logística. E aí eles tinham um case lá que era do The Fresh Diet, né, que eram uns caras que vendiam comida para um público super seleto, falando em 2012, 2013. E eles estavam com um projeto de usar geoposicionamento, entrega rápida, esses deliveries como a gente já tem aqui muito bem concretizados. Mas você imagina você entregar esse tipo de produto para um público super seleto, tendo que entregar na hora, just in time, enfim. E obviamente que toda essa preocupação com os incidentes de última milha, como trânsito, como endereço errado, etc., isso é muito mais factível, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, lá você pega os Estados Unidos, Europa, e a gente aqui tem muito desafio de última milha. Então, quando você integra, você pega esse software de prateleira e você traz para a nossa operação, você não conta que o nosso engarrafamento aqui em São Paulo é um dos maiores do mundo, que tem roubo de carga, que o endereço está errado, que tem lugares que não tem CEP, né?
que tem um monte de fraude ali no delivery, etc. Então, todos esses riscos de última milha, middle mile até a última milha, eu diria que são um grande entrave para você integrar a tecnologia de uma forma mais rápida. Tá? Esse é um ponto. Questões também de interface com autoridades, obviamente. Você tem as autoridades muito mais ativas quando você tem algum evento, principalmente voltados para roubo de carga. Mas, em contrapartida, acho que um pouco do que o Barbosa tinha trazido aqui, a gente acaba tendo aí um soft skill e profissionais que trabalham nessa área que conseguem, aqui com o nosso jeito, dar soluções um pouco mais adequadas aos nossos cenários. E né? complementa o que a tecnologia muitas vezes não tem, né? Exatamente, porque o IA não vai fazer isso muitas vezes, a tecnologia não vai fazer isso. Você vai entregar numa área de risco no Brasil, você pega um case aqui, Paraisópolis, você acha que tem 200 mil habitantes, você não vai entregar lá? Você não tem consumo lá? Tem. Você vai entregar de que jeito lá? Você vai ter que encontrar um formato de entregar lá, mas vai ter que entregar lá. Você não vai entregar lá com uma van logotipada da Amazon, do Mercado Livre, você vai entregar de outras formas, captando mão de obra local, fazendo gerenciamento de risco local, etc. E você vai ter uma rentabilidade muito grande, mas são questões aí do nosso cenário. Então tem que ler um pouco o nosso cenário e adaptar as nossas tecnologias para eles. Talvez tenha esse delay aí, né? Em termos de solução logística, não de segurança, existem algumas tendências logísticas que ainda não chegaram no Brasil e que eu acho que vão chegar. A gente vê o mercado brasileiro amadurecendo em nível de serviço. Antigamente as entregas de pacotes do e-commerce eram acima de 2 dias, depois baixamos para 2 10 dias. dias, né? 2 está sendo bonzinho ainda. Mas a fronteira que a gente viu o mercado amadurecendo foi quando a maioria dos players começou com 2 dias, depois as entregas de 1 dia e as entregas de same day, ou seja, intraday. Mas existem modelos logísticos lá fora que já estão indo para o conceito de quick commerce, onde você precisa ter uma estrutura para entregar em até 1 hora, em relação ao pedido do cliente. Como é que isso afeta o gerenciamento de risco? Porque toda a sua operação logística ela vai estar mais capilarizada ainda do que já é para você atender uma entrega do mesmo dia. Então, em termos de maturidade logística, ainda tem alguma coisa para evoluir também. Eu queria só trazer esse complemento, porque não só a gente como profissional de segurança e gerenciamento de risco vai precisar se adaptar a essas novas soluções, porque velocidade de entrega continua sendo o diferencial competitivo para o cliente que compra. Se ele entra num site e olha o prazo de entrega e olha o preço é fundamental, mas já está batendo a questão da velocidade. O cliente está aceitando pagar um preço justo por uma entrega mais rápida em função da velocidade com que ele precisa ter aquele item na mão. E aí, nessa área de aumentar a velocidade, é que essas outras soluções logísticas ainda estão chegando no Brasil. Muito legal. Pegar uma pergunta aqui que veio da plateia. No atual modelo de logística de entrega e produtos aos clientes, aí a gente está fazendo um recorte Brasil, tá? Onde estão os piores indicadores de perda, considerando toda a cadeia? Essa é uma pergunta do Max, que está aqui com a gente. Vou começar, depois eu passo a bola para transportes. Tá bom. Entendendo que a sua cadeia de supply chain tem vários segmentos, desde o recebimento do inventário, processamento no armazém, transferência de milha intermediária entre o armazém e um centro de sortation, de separação de pacotes, desse centro de separação de pacotes para uma base de entrega de última milha, até chegar no veículo do motorista e entregar ao cliente, eu hoje vejo como oportunidade para o Brasil todos esses elementos no quesito de falha de processo logístico. Se me perguntarem hoje, Wesley, qual a sua maior preocupação? Roubo, furto? A minha maior preocupação hoje é falha de processo logístico. São os eventos onde não há uma intenção criminal de acontecer, mas o pacote, porventura, foi roteirizado errado. Ao invés de ir para uma filial em Santa Catarina, foi para a filial de Curitiba. E chegando em Curitiba, esse pacote não voltou. Ou seja, a falha logística gerou a oportunidade de alguém cometer um furto subsequente. As nossas investigações indicam muito isso, de que
a falha logística contribui em 95% para a ocorrência de um furto numa filial que não deveria receber aquele pacote. E isso acontece não só no transporte, mas também dentro do armazém. As falhas de gestão de inventário criam vulnerabilidades para uma atuação criminal. Então, antes de atacar aquela parte clássica de identificar o ofensor, identificar quem está cometendo a fraude, o nosso programa de segurança está muito mais focado em identificar as falhas de processos logísticos que criam essas vulnerabilidades. E aí trazer isso para o board da empresa e falar, precisamos de melhoria nesse processo logístico. Mas isso não é concentrado só no armazém ou só no hub de distribuição, porque, como eu comentei no início, a nossa logística ainda é muito dependente de interação humana. E as pessoas vão falhar. Uma coisa é você treinar um colaborador para executar um processo simples, ele está bem treinado, conhece o processo, já está 8 meses na empresa. Na segunda-feira ele vem trabalhar e performa em 100%. Na terça-feira ele vem trabalhar e performa em 60%. Por quê? Porque às vezes a filha está em casa doente, ou ele está com algum problema com a família. O ser humano ele é muito afetado pelo ambiente externo, e isso influencia a performance dele no dia a dia da logística. Se você não tem esse olhar sobre como está o comportamento do seu colaborador, as falhas vão aumentar, e você não vai detectar o que está acontecendo. Então, a gente busca trabalhar bastante em mecanismos que identifiquem as falhas logísticas, para que elas não gerem vulnerabilidades e não gerem perdas. Porque o furto, o roubo, ele surge nessas brechas de falha de processo logístico. E isso não está concentrado só em um elemento da cadeia de supply chain. Eu acho que, complementando um pouco do que o Wesley falou, a perda ela vai existir dependendo do cenário. Né? Uma resposta meio... Os advogados que agora adoram dizer, depende. O famoso né? depende. Depende. Mas é que hoje a gente vive disso, data-driven direto, não adianta, né? Você tem questões de sazonalidade. Então, pegando um pouco da minha experiência ali como Mercado Livre, agora no transporte, o last mile continua sendo a ponta mais desafiadora, né? Por conta da pulverização e por conta de ser o seu contato com o cliente. Então, qualquer problema que você tem ali, ele acaba se potencializando. Mas você tem aí nuances regionais, o Brasil, por exemplo, é continental, né? Tudo se origina na questão da falha do processo, sim. Então, você vai perder, geralmente, onde você tem menos monitoramento ou menos processos mais bem estruturados. Basicamente é isso. Mas você tem, por exemplo, questões de delay, demora para entrega quando você sai com cargas daqui para o norte. Você vai ter esse desafio, porque eu estou dizendo lá no norte que eu vou entregar com a velocidade que eu entrego aqui no centro do país. Então, porque o cliente que compra lá, ele não compra, você não tem diferenciação de times de venda. Às vezes tem, mas por default não. Então, você tem um desafio, por exemplo, no delay para o norte. Você tem um desafio de roubo de carga em São Paulo, por incrível que pareça. O e-commerce é mais afetado por roubo de carga em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Porque em janeiro você consegue criar estratégias para entregar nas áreas de risco. E são consumidores como qualquer outros e, obviamente, você tem que montar uma estratégia para entregar lá, mas você tem em São Paulo mais desafiador nisso. Então, tem essa sazonalidade de casuísticas de perda, em que você vai ter que trabalhar com skills diferentes ali para poder dar soluções, tecnologia e skills diferentes. E, obviamente, sempre driveando por dados ali para poder buscar essas soluções. Mas varia muito, porque o Brasil é continental. Tem um fator também que eu acho importante, você que está em operador assim como eu, depende muito também do perfil do cliente, do embarcador. Tem um que está prezando muito mais por prazo e aceita certo nível de perda, de extravio ou de roubo mesmo. Tem outro que é um produto de talvez mais valor agregado, é um produto escasso, esse sim talvez tem uma tolerância maior para prazo e não tolera perda nenhuma. Então acho que vai muito também da empresa, principalmente a de transportes, olhar para o perfil do cliente e entender o que é um risco para ele, né? Você trouxe um ponto interessante. E essa diferenciação que você comentou fica muito clara quando é B2B e B2C, por exemplo. Mas uma tendência que eu tenho visto, estudando o mercado de logística, o B2B começa a ser tão ou mais exigente em prazo de entrega, qualidade e nível de serviço do que o B2C. Se você tem uma manufatura e entrega um insumo para uma outra indústria seguir com o processo produtivo dela,
essa outra indústria que vai receber o seu insumo, ela já não está mais aceitando prazos de entrega de 10 dias. Já não tem estoque muitas vezes. Atrasos na entrega, porque ela quer fazer just in time. Então, quem trabalha no B2B são pessoas que também compram no B2C. E essa tendência de speed, que é velocidade, assertividade e principalmente visibilidade, se o produto, o insumo dele vai chegar no prazo adequado, que é muito forte no B2C, já está migrando para o B2B. Pelo menos essa é a tendência que eu vejo. Acrescentar algo, Fagundes? Não, acho que é importante também a conexão quando você fala de transporte para entender quem são os seus clientes, né? Porque são produtos, de fato, de valores distintos, de modalidades distintas. Então, se um produto tem algum tipo de vulnerabilidade, por exemplo, embalagem, ou seja lá como for, é importante essa conexão, porque ela é uma vulnerabilidade da entrega, né, e afeta os dois. Então, acho que é um ponto bem importante. Entender quais são os clientes, os produtos dele, porque isso também entra no fator de perda, vamos dizer assim, da causa da perda. Pode impactar bastante. Legal. Tem um outro ponto aqui, que foi uma pergunta também enviada. A gente ouviu bastante sobre a questão que a gente agora está em alta experiência do cliente, né? Então, pensando nisso, lógico, qual que é a importância da logística? E aí incluir aqui as partes de segurança, de prevenção de perdas, nessa satisfação e na fidelização desses clientes. Como que dá para fazer com segurança e fazendo com todos os protocolos aí para que não impacte nessa experiência que hoje é tão valorizada? Bom, a importância, como o próprio Bertaglia, que estava aqui nessa cadeira, comentou, é que nós adicionamos valor ao negócio. Quando a logística ela é rápida, precisa, e tem um sistema de rastreabilidade, onde o cliente consegue acompanhar o que está acontecendo com o pacote dele, a gente impacta diretamente, como logística, a experiência do cliente. Então, não tem como você pensar em experiência do cliente positiva sem pensar na qualidade do teu processo logístico. Okay? Como profissional de segurança e prevenção de perdas, eu preciso proteger essa adição de valor. Se a logística adiciona valor ao negócio, como é que eu protejo essa cadeia com processos e mecanismos de segurança para que o índice de falha seja próximo de zero, para que uma falha potencial não prejudique a experiência do cliente? Esse é o nosso desafio, meu, do Anderson, de todos os profissionais de gerenciamento de risco e segurança. Pensar em mecanismos que reduzam o índice de falha. E quando eu falo de índice de falha, é furto, roubo, extravio, problemas de produtos, como o Fábio da HP estava comentando, produtos falsificados que impactam a imagem da companhia. A gente considera tudo isso como falha dentro do programa de segurança. Hoje, o que eu vejo de tendência de mercado para proteger essa cadeia logística são integração de software com hardware. Nós precisamos ter um conceito que a indústria tem muito forte, mas a logística ainda precisa melhorar no Brasil. É um conceito de rastreabilidade, traceability. O traceability, ele normalmente é entendido pelas pessoas como o número do chassi do carro que nunca vai mudar. Então, você consegue descobrir aquele veículo mesmo no Rio Grande do Sul ou lá no Ceará. O que a gente chama de traceability e rastreabilidade num programa de segurança é a sua capacidade de rapidamente detectar as falhas e os desvios. E quando eu falo rapidamente, se um pacote sumiu, como é que eu sei qual era a câmera que estava protegendo aquele veículo ou aquele descarregamento na doca para conectar isso com o meu software no momento em que a pessoa escaneou o pacote? Essas tecnologias têm que estar conectadas. E a gente trabalha isso no programa de segurança hoje no intuito de, deu algum desvio de pacote? A pessoa não pode ficar 5, 6 horas para tentar descobrir onde é que foi o desvio do pacote, em qual doca, em qual parte do armazém, em qual parte do processo logístico. Isso já tem que estar conectado à imagem que protege o seu ambiente com as câmeras, com os registros de softwares. Aumentando a rastreabilidade, a gente consegue ter uma cadeia logística mais segura. Esse é o modelo mental que a gente trabalha no meu programa de segurança.
Eu acho que é importante, né? Primeiro que a gente precisa ocupar os espaços dentro das companhias e endereçar ali as necessidades que vão trazer valor para o negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de KPIs, olhando do seu ponto de vista de nós, profissionais de GR, segurança e afins, né? Quais são os KPIs nossos que estão influenciando o negócio? Né? O que habita na mesa do negócio para que a gente consiga fazer com que ele melhore. Se eu pegar a bandeirinha lá de gestão de perdas ou de prevenção de perdas, se eu estou diminuindo a perda da companhia, eu estou aumentando o lucro operacional, o lucro da companhia. Então, eu tenho um baita espaço para trabalhar com isso. Se eu trabalho com GR, eu estou reduzindo o risco para a companhia, logo, diminuindo o risco, eu aumento o lucro. Né? Se eu estou trabalhando, avaliando os NPS, os SLAs, que muitas vezes são KPIs logísticos, eu estou conseguindo entender ali o que está afetando a companhia que ela está perdendo, ou qual a correlação que esses indicadores de negócio têm com a gestão de risco, com perda, com segurança. Então, essas conexões elas são super importantes para ocupar espaço. Eu já vi em algumas oportunidades, consegui falar com o pessoal de segurança, áreas afins das companhias, ou até clientes meus, e falam, não, fala com o cara da logística. Temos um espaço para avançar aqui. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E também entender que a gente precisa de soluções simples, mais rápidas, e baseadas em fatos e dados. Então, assim, a gente não tem como escapar disso. A gente não tem como drivear o nosso negócio se a gente não tiver fazendo data drive, se a gente não estiver buscando as soluções baseadas ali nos dados que estão lá na ponta. Né? E outro ponto bem importante, né? Primeira linha de defesa, muitas vezes a gente fala em gestão de torre de controle, gestão de operação logística. Os KPIs de negócio, às vezes os KPIs de IGR, eles têm que estar lá naquela mesa. Nós estamos defendendo o negócio da empresa. Então, muitas vezes, você tem lá um puxadinho para cuidar de GR e torre de logística, sei lá, a área que está cuidando logística no outro canto. A gente trabalha na mesma empresa, a gente não está conectando isso, não é para defender a empresa, os negócios da empresa. Então, resiliência é justamente isso. Você junta tudo que pode dar errado num lugar só. Né? Eu costumo dizer, pessoal, eu sei tudo que pode dar errado, eu cuido de gestão de risco. Então, as soluções para dar certo eu posso não saber, mas te apontar o que vai dar errado e ser preditivo nisso, sim. Então, a gente precisa também trabalhar com essa linha de defesa, implementando ou trazendo o que for necessário para a GR nesse lugar. Bom. Você tocou num ponto aí, só antes, Wesley, que é justamente essa relação com os stakeholders internos, né? Muitas vezes olhar o indicador de outra área, acho que no e-commerce isso é muito presente, porque muita demanda vem de uma área de relacionamento com o cliente, a CX, independente do nome que dê, outra vem de operação, muita coisa de comercial, principalmente a gente que está na operação de transporte. Eu acho que isso é fundamental. Tem que olhar, em outras transportadoras é normal que, não digo nem transportadora, muitas empresas no Brasil é comum, a gente já passou por empresas que têm esse perfil de bater entre áreas, né? GR não falar com transporte, gerenciadora principalmente adora brigar, né? Mas às vezes, dentro de casa, a gente tem que olhar o indicador do coleguinha para colaborar. Até trazendo um exemplo bem prático, tá? No Mercado Livre a gente tinha um programa que chamava de Buyer Protection Program. O sponsor disso no Brasil eu era o head de Loss Prevention, nós éramos os protetores do buyer. Né? Então, a Customer Experience vinha me cobrar. Você está atendendo meu buyer direito? Aí, como é que está essa relação? Eu cuidava da relação do seller com o buyer e tudo que podia dar errado. Né? Então, era uma relação bem interessante. Você está focado no cliente. Né? Por que o cliente não recebeu? Quais foram as causas? E muitas vezes eu tinha que interagir com outras stakeholders que eu nem tinha relação, que eu nem entendia. Eu tinha que ir lá entender o negócio. Nem queria, né? Mas tem que fazer. Não tem jeito. O caminho é esse. Não, eu queria provocar vocês como profissionais também, porque a gente prega essa integração com outros departamentos, entender os KPIs de outros departamentos, mas às vezes até dentro do nosso departamento de segurança e prevenção de perdas, você tem um time de segurança e você tem um time de prevenção de perdas. E às vezes um diz que a culpa está no outro. Como é que vocês, como gestores, veem a necessidade de integrar a segurança patrimonial, a equipe de vigilância, controle de acesso, com o programa de prevenção de perdas? Porque, para mim, é fundamental as duas áreas serem únicas. No meu programa de segurança, ela é única. Não tem essa distinção. O mesmo profissional do meu programa de segurança, ele faz prevenção de perdas e segurança, exatamente porque a gente precisa dessa integração. Mas eu queria ouvir vocês, porque não acho que é a realidade do mercado. Eu já vinha trabalhando com esses modelos, eu concordo plenamente. Tem que ser multifuncional.
O foco é gerir risco, proteger, diminuir perda, e aí você vai multifacetando isso e dividindo percentualmente. Obviamente, eu trabalhei na BAT, empresa de tabaco. Não tinha problema muito sério com roubo de carga. Então, o camarada que estava mais na ponta, ele tinha uma preocupação muito maior com o roubo de carga. Fazia investigação, fazia prevenção de perda também. Então, dividia percentualmente ali. É o FTE, né? É o FTE, você tem que ali fazer um direcionamento baseado em informações ali para você ter o profissional atuando. Vai ter que ser multifuncional, não tem jeito, não tem outra saída. A gente precisa se reinventar nesse lugar e não dá para ser, não, eu sou security, positivo operante. Só mexo nisso. Não tem essa conversa. E um ponto que é bem importante, tá? Aqui no Brasil a gente está num momento, a gente tem um momento maduro de gestão de risco. Todo mundo fala de ISO 31000, ela fala stakeholders, o pessoal esquece disso. A ISO 31000 ela é muito democrática nesse lugar. Ela diz o seguinte: você tem que consultar os stakeholders. E muitas vezes eu faço uma matriz de risco baseada no que eu penso, no que eu entendo. Por silo, não envolvo todas as áreas da empresa. Eu estou fazendo uma matriz de risco para gestão de risco de transporte. E não estou falando com a área comercial, com customer experience, por exemplo. Eu estou deixando um baita de um stakeholder de fora. Muitas vezes eu tenho que extrapolar os muros da empresa e conversar com os meus principais clientes. Né? Tem que fazer isso. Não tem problema nenhum. E tem um ponto aí, para a pergunta do Wesley, até o tema do evento hoje, que é maturidade. Uma das formas de mostrar que a sua empresa tem maturidade, você pega uma empresa que você não conhece, nunca viu na vida. Como é que você sabe que ela tem maturidade em uma área? É ver a árvore daquela área. Se a hierarquia dela termina num diretor, que é o teu caso, a empresa está investindo nisso, tá pondo realmente grana naquela área, em gestão de risco, qualquer que seja a área. Quando a empresa tem um focal, seja um diretor, um head, mas enfim, tem uma estrutura organizacional que você vê que, não, por mais que tenha um cara de loss, tem um cara que cuida só de patrimonial, enfim, às vezes até pela quantidade de filiais, quantidade de processos, não daria para uma pessoa centralizar, mas se você vê que tem uma estrutura hierárquica que leve para... chegue na diretoria aquele assunto de risco, eu acho que é um bom sinal de maturidade. Deixa eu dar um pitaco aí também. Estou um pouco fora ultimamente, mas eu acompanho bastante ainda por conta desse universo bastante, aqui, né? Compro bastante. Eu só queria colocar um recorte também, que o que eu vejo assim, eu vejo que tem muitas empresas dessas maiores, como algumas das que vocês operam aqui, que realmente já tem essa melhor integração, porque elas já entenderam que isso faz diferença no todo, nessa experiência do cliente, numa melhor performance, numa otimização de custos e tudo mais. Mas ainda, eu acho que no cenário Brasil, quando a gente pega das médias e pequenas corporações, seja uma empresa de transporte ou etc., aí até pegando um gancho com o que foi apresentado aqui numa brincadeira nos primeiros painéis, eu acho que a gente ainda vê muito essas ilhas. Então tem esse profissional de segurança que ainda era o soco na mesa e etc., e muitas vezes não fala com o colega do lado de prevenção, não fala com o time de logística. Então eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda, e até para quem nos assiste, e fica a dica que as grandes e médias empresas, e essas que já estão se destacando, já estão nesse modelo de uma maior integração e de olhar os problemas e oportunidades como todo, como um comitê multidisciplinar. E para todas as outras que ainda não estão nesse modelo, eu acho que vale a pena estudar, porque o caminho está nessa linha, né? A gente está falando disso ali, né? Eu e o Wesley, estamos falando assim, as áreas de supply chain, logística, trazem essa questão de ter profissionais que vão ter que se reinventar justamente de ser multidisciplinar, né? Então, você vai pegar a bandeirinha de prevenção de perdas, prevenção à fraude, security, você tem que trabalhar de forma integrada. O foco, proteger, reduzir perda, aumentar a rentabilidade, etc., né? Mas ainda tem alguns segmentos, muitas vezes da indústria mais tradicional, em que você vê isso mais segregado, né? Até eu mesmo, me correlacionando com colegas do segmento, às vezes eu falo, teu produto, tô com um negócio seu aqui, não, isso aqui, como eu falei, aqui isso é com logística, tá, mas acho que tem esse espaço, precisa entender isso, porque, na verdade, você precisa trazer valor para o negócio justamente para aumentar a margem de lucro, esse é o foco, né? Proteger, obviamente, tem toda a questão reputacional, mas o profissional de segurança ele tem que ir para esse lugar, aí não tem jeito. Tá? E um outro ponto que é super importante aqui
barreira de enforcement, né? O artigo 144 da Constituição ele diz o seguinte, né? Dever do Estado, né? Mais a responsabilidade de todos. Então a gente não pode mais ficar naquilo, não, eu tenho a minha operação, se roubar eu aciono a polícia. Não, você tem que levar, você tem que integrar, você tem que ter estruturas, tem várias empresas muito bem desenvolvidas para te engajar com as autoridades policiais, para justamente você fazer ali um SG de segurança pública. Eu monto, um amigo meu me conta, não, eu montei uma estrutura aqui, estou sendo roubado, uma vez me chamou para um café, eu falei, você montou o seu galpão aqui, o seu warehouse do lado de uma área de risco, você vai ter problema. Você não olhou isso antes, você vai ter muito problema agora, né? Então, é um pouco disso. Então, se você não investir nos profissionais, mas se você também não mudar o mindset nesse engajamento que a gente tem que ter com segurança pública, não é só do lado de cá, achando que a polícia vai resolver, que eu vou ligar lá para o comandante, que é meu amigo, a delegacia. Não, você vai ter que ir até eles, você vai ter que subsidiar eles com informações, você vai ter que trabalhar com parcerias. Esse é o modelo do enforcement que veio para ficar também. Eu não acho nem que é modelo, deveria ser um elemento obrigatório de qualquer plano de segurança. Você tem que ter um modelo de engajamento com as autoridades locais, para que elas conheçam o seu risco e, numa situação de emergência, elas estarem aptas a te ajudar a gerenciar esse risco. Em todas as nossas operações logísticas no Brasil, o meu time é responsável por fazer esse engajamento com as autoridades locais, convidá-los a participar dos nossos treinamentos de segurança e dos nossos simulados de segurança. Tanto o bombeiro, quanto a polícia civil, quanto a polícia militar, são convidados a participar dos nossos simulados para que eles conheçam a minha operação, conheçam o nosso risco e estejam preparados a nos ajudar quando uma crise acontecer. Não só um caso de roubo ou furto, mas um caso de invasão de armazém, um caso mais crítico. Se as autoridades locais nunca falaram com você, não te conhecem, vai ser muito mais difícil lidar com aquela crise. Então tem que ser um elemento do programa de segurança, com certeza. A gente teve um exemplo claro recente que são as inundações, né? Provavelmente aquilo não estava previsto naquela escala, pelo menos, dos planos de segurança, mas você teve que interagir com o órgão público, teve que parar a operação em muitos lugares, todo mundo aqui teve unidade que teve que fechar, colaborador com família, né, desabrigado, até com morte na família, é o tipo de coisa que você não resolve sozinho. Tem uma pergunta aqui, essa aqui é do pessoal da antiga, eu acho que eu nem me enquadro, né, nessa daqui, mas... quando a gente começou nesse modelo que a gente tem hoje do GR no transporte, no gerenciamento de risco, a gente tinha um primeiro plano, vamos chamar assim, de segurança, e a logística vinha na sequência, tanto os seus controles quanto a preocupação. Então era algo mais engessado e, enfim, hoje é nítido que essa situação já se inverteu, mas como que vocês enxergam que está isso hoje? Entre essa equação aí de entregar no tempo certo, de uma forma correta, com a experiência do cliente, como encaixar esses pontos de segurança e logística, como que isso está hoje? E o que vocês enxergam como próximos passos? Como equilibrar ainda melhor essa conta, ou essa equação, para que um não atrapalhe o outro e consiga ter uma performance cada vez melhor? Começar, Fábio? Rapaz, pergunta fácil essa aí, mas fórmula do bolo, né? A gente tem... Não, eu vejo assim, primeiro que já ocupamos um espaço, isso é um ponto importante. As empresas, de maneira geral, já têm algum tipo de maturidade na parte de gestão de risco. A gente tem muita oportunidade na parte de impacto, na parte de business continuity. Tá? Então, quando você fala gerenciamento de risco, eu estou identificando os riscos. Quando você fala de business continuity, são os impactos. Então, a gente tem respostas mais lentas, a gente tem dificuldade de lidar com continuidade. E, muitas vezes, para as nossas operações de e-commerce, a continuidade ela é muito importante, porque é a ponta da linha, enfim, você conseguir resolver o incidente o mais rápido possível. Esse é um ponto. Outro ponto é a parte de desenvolvimento de profissionais mesmo. Até quando eu construí a estrutura do Mercado Livre, entrei no Mercado Livre, nós tínhamos 17 pessoas na minha equipe. Quando eu saí de lá, tinham 120. Então, a gente já nem conhecia todo mundo mais. Já não sabia mais pelo nome. Mas, assim, o que acontece? Em determinado momento, eu comecei a contratar engenheiros para fazer melhor análise de processo. Eu tinha uma galera de security que, quando você tinha que resolver um incidente, os caras lá e resolviam. Mas quando tinha que fazer uma análise ali,
patinava, dava 2 passos para trás. Então, você tem que ter essa questão multidisciplinar, obviamente, e ir treinando as pessoas, capacitando, porque também é um mundo novo. Vamos entender isso, né? Por fim, a gente entender que nós temos muitos cenários distintos no Brasil. Então, o que é importante entender é que tudo vai mudar a todo momento. Se você tiver esse entendimento que cada dia você tem um desafio diferente, não é brincadeira, não. Às vezes você pensa, não, eu quero trabalhar com estabilidade, então não vem para esse segmento, vai para outro. Não se preocupe, porque tudo vai toda mudar. hora, é enchente, é isso. Eu atendia tanto tipo de ocorrência que a gente nem dava bola. Falei, o que vem de novo hoje? Porque você tem que ir com uma visão de aprender e resolver. Acho que é um pouco disso, né? Eu participei uma vez de um grupo na época que eu estava no Porto, eu participei de um grupo de gestão de segurança no transporte da Europa, que eu ia bastante para lá, por conta de trabalhar com o Porto. Eu não tinha nada para fazer lá, gestão de risco na Europa, segurança, a polícia atua, né? Tem esses problemas? Tem, obviamente, mas quando a gente olha para um cenário que nem o nosso, e a gente consegue sobreviver aqui e entregar, acho que a gente tem que valorizar bastante os profissionais, mas tem esta etapa de formação que a gente tem que aprender a lidar com entrega de e-commerce, crowdship, todo esse desafio que a gente tem nesse segmento. E a parte de ser multidisciplinar, data-driven, KPI na mesa de negócio, acho que são aí os caminhos que a gente deve seguir. Não trabalhar com cluster, né? Não trabalhar em silo, e sim estar inserido ali no contexto de negócio da empresa, entendendo os riscos de uma forma mais holística e as soluções. Levantar a mão para dar as soluções, acho que é importante, porque as soluções não vão vir... as soluções vão ser muito mais por influência e informação do nosso departamento, toda a década de 90, galera. Então, do nosso departamento, né, da área de prevenção de perdas, segurança, enfim, do que vão vir muito mais de outras áreas do que da nossa. Então, a gente vai ter que influenciar. Quer dizer, você está entregando atrasado porque você saiu, o seu caminhão sai tarde, porque você não está cumprindo SLA, porque você não está cumprindo o ETA, enfim, todos os KPIs de logística que a gente entende. Então, acho que tem um pouco dessa questão da gente saber influenciar com informação, sempre driveada por informações com dados e fatos aí, o mais próximo possível disso, tá bom? Bom, eu como engenheiro não posso discordar de que a gente tem que contratar mais engenheiro. Não, brincadeiras à parte, o engenheiro não tem nada diferente de um administrador, de um advogado, para trabalhar na área de segurança. O que eu acho que o Fagundes estava tentando enfocar é a questão de uma maior consciência de como consertar o processo. E não só identificar o bad actor, a pessoa que está cometendo a fraude, e tirar da sua operação. Esse modelo onde você identifica a pessoa, tira, identifica a pessoa, tira, mas não fecha a vulnerabilidade, não corrige o processo logístico, precisa de uma habilidade de mapear processo, de entender onde estão as oportunidades e dialogar com o time de logística. Esse é o primeiro ponto da sua pergunta. Uma outra oportunidade que eu vejo no gerenciamento de risco em transportes é que as nossas centrais de monitoramento, elas poderiam agregar muito mais valor para o nosso programa de segurança e não estão agregando. Em quais áreas? Eles produzem, gerenciam e lidam diariamente com um volume gigantesco de dados das telemetrias dos veículos, do comportamento dos motoristas, das condições climáticas da rodovia, se está chovendo, se está seco, se não está. E todas essas informações estão lá na central de monitoramento de risco. As empresas não estão tirando insights valiosos para melhorar a operação logística dela e o seu programa de segurança, porque simplesmente a central não sabe fazer isso. Eu tenho discussões frequentes com os nossos parceiros de gerenciamento de risco, porque eu sempre descubro o problema depois que ele aconteceu. Então, as centrais não estão trabalhando com análise preditiva de dados. Essa é uma das áreas que eu acredito que, como gerenciamento de risco e transportes, a gente tem que explorar mais e desenvolver. E aí, um último comentário, que eu ainda acho que precisa de maturação no mercado brasileiro, é a atualização tecnológica dos nossos periféricos. Em função da mudança de banda, a gente vai sair do 2G e migrar para o 4G e 5G em termos de tecnologia de rastreamento. Mas eu não estou vendo o mercado de segurança de proteção veicular indo para o IoT, que é o Internet of Things. A gente ainda enfrenta problemas no mercado com hardwares obsoletos.
Então, a tecnologia não tem mecanismos para fazer a frota do Brasil se atualizar com periféricos mais modernos. Então, existe ainda um risco da gente perder aquilo que o Fábio Barbosa falou aqui na intervenção dele, de que o Brasil é referência mundial em gerenciamento de risco, mas se a gente não atualizar as nossas ferramentas de gerenciamento de risco e trazer mais valor para o negócio, nós vamos perder esse patamar de referência do Brasil para algum outro país da América Latina que também tem os mesmos problemas que a gente. Então, esse aqui são as 3 áreas que eu vejo onde precisa focar. Formação profissional, maior valor vindo da central de gerenciamento de risco e qual que é o plano de atualização tecnológica para os nossos periféricos. Porque a gente está lançando novas ferramentas, mas as antigas não estão sendo atualizadas, não estão evoluindo. Essa é uma discussão que eu tenho com os meus parceiros que eu acho que responde basicamente a sua pergunta. Ponto muito bom, e era justamente o que eu ia perguntar na sequência, jogar uma pergunta de fogo aqui para os dois. Uma pergunta dupla, na verdade. O primeiro pensando no que a gente, só explicando antes, contextualizando, o nosso público aqui nessa parte da manhã, a gente tem as principais empresas de tecnologia do Brasil, de rastreamento principalmente, prestadores de serviços, consultores, então a gente está com... O que você está falando aqui está incomodando muita gente. Esse recado aí o pessoal deve ter gravado e já está mandando. Eu falei, já ó. Uma coceira aqui já. Para depois não falar, minha tecnologia foi desomologada na Amazon. Foi. Ué. Eu avisei. E a pergunta é justamente isso. A gente divide em 2 cenários. O atual, e a gente sabe que no e-commerce, principalmente, o amanhã é muito rápido, né? Imagino que vocês façam planos de 1 ano no máximo. Então, assim, no cenário atual, de 0 a 10, o quanto que a gente tem de parque, isso atende o que o e-commerce precisa no cenário atual. E depois pensando, sei lá, na sua projeção de projetos, sei lá, 1 ano, 5 anos, não sei quanto tempo a empresa de vocês pensa em projetos, mas assim, no atual, de 0 a 10, quanto atende e nos projetos, de 0 a 10 também. Só pinga fogo aqui nessa. Não, o que eu vejo, assim, sabe, pegando aí um pouco do que eu trabalhei, da construção que eu tive, sendo bem honesto, a parte de tecnologia ela era super importante, a gente implementou centrais e coisas desse tipo. Eu concordo aí, parcialmente até com Wesley, de que poderia se aproveitar melhor os dados. Era uma das coisas que eu batia bastante. Eu preciso de informações de incidente. Em algum momento eu até fui atrás no mercado brasileiro para a gente ter informações de incidente. O que está acontecendo no sul, no norte, que vai impedir com que eu não conclua, que eu não entregue o meu pacote ou que eu tenha melhoria na questão da resiliência. Então, nisso eu vejo oportunidade. As outras questões mais ligadas às causas de perda ou de questões de risco eram mais internas, coisas que a gente precisava melhorar mesmo. Tá? Então, tinha muita oportunidade na gente, aí talvez eu iria para o outro lado, que é a questão do profissional. E repito, é um mercado novo, então a gente tem bastante oportunidade. O que eu vejo eu sou bastante otimista. Tem bastante oportunidade nesse lugar, então tem que conectar com essas empresas para entender essas necessidades. Mas essa parte de incidente, sim, de você ser pego de calça curta. Pô, caiu uma ponte que liga um estado ao outro, teve uma chuva, caiu, né, isso tem um impacto enorme numa entrega, num delivery, né? Então, até você reagir a isso, você ter uma informação mais preditiva nisso, facilita. A verdade a informação preditiva, né, o incidente sendo tratado dessa forma, ele facilita bastante a tomada de decisão. Esse é um ponto. Quanto à parte de gerenciamento de risco em si, aquele mais raiz, ligado para transporte, etc., eu acho que a gente está bem. Eu acho que o mercado brasileiro, nesse aspecto aqui, até porque nós somos um país que tem bastante problema com roubo de carga, a gente está bem. E outra coisa é que surgiram aí consultorias, as empresas mais especializadas em fazer essa parte de enforcement, engajamento, e produzem relatórios muito bons, e têm resultados muito bons, e te apresentam isso de uma forma mais estruturada. Também uma coisa que eu não tinha, né, você não dá conta de montar uma estrutura de investigação para acompanhar o volume de incidentes que você tem. Então, muitas vezes, trabalhar com essas empresas parceiras é uma saída, e eu vi aí com bons olhos no Brasil surgindo empresas muito bem estruturadas no mercado daqui e muito bem estruturadas. Então, acho que são os pontos que eu traria. Bom, no curto prazo, Fabrício, a gente tem uma oportunidade no e-commerce que é a penetração do e-commerce ainda na vida do brasileiro. Ainda há um comportamento do varejo físico versus varejo online, e o e-commerce ainda tem uma caminhada muito grande para crescer. Com esse
cenário em frente, a minha preocupação no curto prazo é de que maneira a gente continua expandindo as nossas operações de maneira segura. Então, todos os elementos do nosso programa de segurança hoje estão focados em garantir que a nossa expansão seja feita da maneira correta para não impactar a experiência do cliente. Falando de longo prazo, 5, 10 anos, é bem difícil prever esse horizonte de atuação, principalmente num país onde a gente tem muita variabilidade econômica, influenciada por outros fatores também governamentais. Mas o que eu vejo é a maturação do varejo eletrônico no Brasil. Isso vai acontecer, e aí a competição entre os players vai ficar mais acirrada. Nesse cenário, a pressão sobre a área de segurança e prevenção de perdas para redução de falhas vai aumentar significativamente. Ela já existe hoje, porque impacta no profitability da companhia, impacta na margem de lucro que a companhia tem. Só para vocês terem uma ideia, vou usar números do varejo físico. A margem de lucro no varejo físico é 5%, vai? Na média, varejo físico. Um supermercado gira nessa faixa. Para cada R$100 de perda que ele tem, seja com obsolescência ou furto interno, ele precisa vender R$2.000 de produto para recuperar aqueles R$100 que ele perdeu. Então, evitar R$100 de perda é a mesma coisa que evitar um esforço de venda de R$2.000. Então, o nosso impacto na lucratividade do varejo, ele é gigantesco. E, com o mercado ficando mais maduro, mais competitivo, a pressão sobre os departamentos de segurança e prevenção de perdas vai ficar maior. E aí entra, sim, os projetos de longo prazo, de 5, 10 anos, de quais mecanismos e ferramentas novas nós vamos criar e desenvolver para que a gente seja mais eficiente no nosso programa de segurança. E eu não posso dar o segredo do bolo, mas tem muita coisa ainda que a gente pode criar e desenvolver para melhorar os nossos programas de segurança, incluindo o gerenciamento de risco em transporte. Muito bom. Bom, o papo vai longe. Gente, tem muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu encaixar. Depois eu vou pedir a gentileza, a gente disponibiliza, se vocês puderem responder, aí a gente devolve lá nas nossas redes esse retorno aí para vocês, tá? Que a gente encaixou, acho que algumas das principais, né? Fabrício, acho que a gente tem que caminhar para o final, que a gente seguir com a programação. A gente tem um praxe, e os recadinhos. Tem os recadinhos. Quem está aqui presente sabe que a gente está gravando isso aqui, vai para transmissão depois no nosso canal no YouTube, Spotify, todos os nossos canais de podcast. E para quem está nos assistindo nas redes sociais aí, a gente tem aquele costume de dar uns recadinhos aqui. Primeiro é agradecer a audiência. Quem não está seguindo o nosso perfil, siga, por favor. Curta esse episódio aqui. E a gente vai ter prêmio nesse episódio, não? Com certeza. Vale também? Agora a gente já vai ter que sortear o ingresso para os pré-cargas, né? A gente nem anunciou ainda. Quem não conseguiu, infelizmente, agora é tarde demais, né? Para a nossa programação aqui da completa e principal do Fórum de GR. Mas a gente sempre brinca aí quem cumprir a etapa dos 3 Cs, né? De curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Aí passa agora a valer, então, o ingresso para o pré-carga, que nós vamos trazer de novo esse ano, né? Tanto o fórum voltado para a prevenção de acidentes, no dia 16 de setembro, e o fórum já tradicional voltado ao roubo de carga, que vem também no dia 17 de setembro. Então vai ser um prazer depois recebê-los lá. Exato, quem está aqui já está convidado e quem está nos assistindo, então comente na publicação a respeito desse episódio, seja no LinkedIn, no Instagram, qualquer rede social, vai estar concorrendo. Tá bom. E hoje eu vou me permitir aqui encerrar de uma forma diferente. Eu queria agradecer muito novamente o Wesley, Fagundes, prazer, muito enriquecedor aí participar com vocês. E posso contar com o nosso público ao vivo aqui. Eu queria uma grande salva de palmas para os colegas aqui que participaram. Obrigado, rapaziada. Isso aí. E para quem está conosco aí depois assistindo online, até o próximo Papo com o Especialista. Valeu.